Olá a todos, boa noite. O pessoal está entrando aí. A gente está fazendo, como toda sexta-feira, às 18 horas, as lives com as escolas filiadas da CAEM. Toda sexta-feira, 18 horas, a gente bate um papo super gostoso, informal, com os diretores das escolas de música filiadas à CAEM. Sempre uma novidade, sempre um aprendizado, sempre um papo gostoso, com muita história, com muita emoção e também com dicas importantes para os colegas, né? A gente sabe que muitos diretores acabam vendo essas lives, às vezes não no momento, mas depois em outras situações, né? Às vezes sexta-feira, 18 horas, é hora de dar aula, né, pessoal? Então, muitos diretores ao vivo não conseguem entrar, mas eles veem depois o nosso papo pelo YouTube, né? E essa é a ideia. Toda sexta-feira, trazer uma novidade, bater um papo com o diretor, conhecer um pouco a história desses diretores e também da escola que ele fundou, que ele criou, né? Saber dos perrengues pelos quais ele passou, saber das situações positivas ou das vitórias que ele teve perante as adversidades. Esse é o objetivo do nosso papo. Sempre trazer informação, passar na peneira e levar para casa essas dicas. E hoje nós vamos trazer uma pessoa muito bacana. É uma pessoa muito querida, de um coração enorme, só podia estar ligada à música e às artes, porque ela é emoção à flor da pele. É uma pessoa de uma sensibilidade e que traz dentro de si sempre uma palavra positiva para os colegas, sempre tem aquele olhar de ajuda, aquele olhar de positividade perante as situações que todos nós passamos, né? Então eu vou chamar uma querida amiga, diretora fundadora da Escola de Música Higienópolis, aqui no bairro de Higienópolis, na capital São Paulo. Então eu vou convidar para estar conosco aqui a Maria Lúcia Brienza. Vamos falar assim, uma fofa de coração, de alma e de empreendedora gestora na parte musical. Muito obrigada por estar conosco, Lúcia, uma alegria. Olha que bonequinha que ela tá. Tudo bem, querida? Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade de estar conosco e Ai, sempre um da prazer. gentileza de contar um pouquinho da sua história para a gente, da generosidade Oh, que de contar. gostoso! Resumir 40 anos em 40 minutos vai ser difícil, mas tudo bem, a gente tenta. Verdade, é verdade, mas a gente vai fazer o nosso melhor para isso, né, Lúcia? Com certeza, Valéria. Então, Ah, a gente vai dar o start com isso. Eu queria saber como é que ah. foi o seu envolvimento com a música. Como é que foi que despertou a música na Lúcia? Quando ela falou, nossa, que coisa bacana. Então, conta pra gente a sua Olha, infância e tudo, como é que eu, foi. muito pequenininha, antes de aprender a ler e escrever, eu já aprendi a ler notas, né? Então, minha memória, assim, de como foi meu processo, não é muito certinha. Eu não tenho, assim, uma ideia de como... Mas eu me lembro muito de ir na casa da professora, de estar lá, de aprender as notas. Eu olhava para as notas e eu dava para elas cores. Então, para mim, era assim, era o dó, era vermelho. E depois, atualmente, se usa muito isso, né, de pôr cores para as crianças entenderem isso tudo, né? E a minha, das minhas irmãs, somos três irmãs, e na verdade somos quatro Marias, porque minha mãe também participou muito do processo inicial da escola, né? A minha mãe teve um pai concertista, né? Então esse nosso avô, Gabriel Augusto de Souza Freitas, que nós não conhecemos, é o responsável por tudo que, e eu já querendo chorar, né? Por tudo que veio depois. Ele foi colega da Guiomar Novaes, eles estudaram juntos, deram concertos pelo mundo, e meu avô, então, faleceu muito novo,
E minha mãe ficou com aquele sonho, quando eu tiver filhas, eu vou querer que elas sejam pianistas. E aí foi assim que aconteceu, né? E Me a conta história é uma... muito... Foi. A sua mãe também tocava? Ela aprendeu pouco, porque na verdade, quando meu avô faleceu, eles ficaram com mais dificuldades de vida, então ela não chegou a se desenvolver muito. Daí ela veio do interior, eles eram de São João da Boa Vista, meu avô tinha sido de Itu, e conheceu minha avó lá quando ela tinha sido. Ele foi tocar num concurso de Miss e ela ganhou, e ele ficou com a Miss, né? Que E daí tudo! vieram. Você vê que lindo isso? E aí, então, eles tiveram vários filhos e ele morreu cedo. Minha avó teve que fazer aquela história que fazia antes. Um vai estudar numa cidade com uma tia, o outro com a outra. Minha mãe veio para São Paulo, onde ela estudou no Mackenzie, depois conheceu meu pai, né? Então, nossa história foi essa. Veio deste avô pianista que deixou para a gente esse legado da música e com muito amor nós exercemos nossa profissão desde cedo. Então comecei com 4 anos e meio a estudar piano, minhas irmãs também por volta dessa idade, né? Nós estudamos primeiro particular, depois nós fomos para o Conservatório Musical Santa Cecília de Assis, no interior de São Paulo, onde meu pai foi, né? Assim que ele se formou engenheiro, ele foi trabalhar lá. E daí nós, ô Berdan, vem cá, antes de você ir embora, eu quero que você apareça aqui. O nosso primeiro professor contratado, depois das 3 irmãs, ele iniciou o processo de contratações. E olha, ele está com a gente aqui há 27 anos. Não é pouca Nossa, que coisa, né? delícia de Não, história! Berdan, você lembrava que era esse tempo todo? Não lembrava. A Desce um história da pouquinho mais aí. música com a história da nossa vida, elas se misturam, né? Com Porque a música certeza. entra na alma da gente. Então, quando você percebe, a música já está amarrada na gente e é tudo junto, Exatamente. é uma coisa só, né? É verdade. A vida e a música se entrelaçam. A música faz parte de tudo que nós fazemos. Se a gente vai num cinema, o filme sem a música não existe. A vida sem música seria um erro, né? É Isso já é verdade. uma frase famosa aí de um compositor. Então, nós temos, assim, muitas amizades na área e que são ou pessoas que vieram estudar música e se tornaram amigos, ou músicos que vieram e se tornaram, sabe, é uma família mesmo, né? Nós nos apegamos porque a música já em si é uma linguagem universal, assim como disse Beethoven, é o que vai salvar o mundo mesmo, e nesse momento planetário é a música que salva porque ela é terapêutica, ela é cura, né? Nossa, que legal! Ele é seu professor de piano? Ele dá aula de piano, violão, Teclado, teclado, flauta doce. musicalização, nós tocamos juntos, quando tem festa, quando tem casamento, batizado, inauguração de pipoca na esquina, toda a gente está tocando. Ótimo! E você E está aí, feliz de ter voltado para as aulas presenciais? muito. E você, Bedana? Sim, também. Tá gostoso, Né? né? É uma troca, né? É. É E é verdade. um sistema misto, né? Tem pessoas É híbrido, né? online, pessoas que fazem um pouco de cada um, pessoas que vêm já presencial e pessoas que continuam online. É E é verdade. legal, porque aí a gente acaba tendo alunos que não são do bairro, então mudou um pouco a configuração, né, das Entendi. escolas. Que legal, mas é muito. A gente tem ouvido muito de outros diretores que as matrículas novas têm sido 100% presenciais, né? Não, praticamente não Isso. existe As matrícula pessoas, online nesse pós-pandemia, né? As pessoas exato, estão tão carentes de contato, de um olhar, de um afeto, que elas sim, realmente elas querem fazer aula de música presencial, né? O isso, online deixa para a hora que der o perigo aí a gente volta, mas é isso aí, que exato. bacana. Nossa, Todo mundo professor, querendo muito obrigada. abraço e a Olha, gente tem que bater a mãozinha, né? o seu professor é só sorriso, é só alegria, por isso que há 27 anos ele está aí com você. Gente, e olha, todos eles ficam muito tempo aqui. A professora Márcia está há 20 anos, o professor Tiago, acho que há 20 tralalá. Esse tralalá é bem tralalá mesmo. Temos vários outros professores, eu vou até falar o nome deles, eu anotei, não porque eu não saiba, mas porque eu tenho tanto medo de esquecer. É verdade. Francine,
Minhas irmãs, né? A mais velha, Maria Silvia Freitas Brienza, a mais nova, Maria Aparecida Freitas Brienza. Nós três, né? Ainda a escola aqui, apesar dos 30 anos de escola, 10 anos dando aula em casa, ainda chamam de escola das três meninas. E as meninas continuam aqui, né? Podendo. A minha mãe, a Maria Carolina, que antes fazia parte também, ficava aqui, cuidava das nossas filhas, dos nossos filhos. Ela hoje em dia tem Alzheimer, então a minha irmã mais velha cuida dela, né, junto com as enfermeiras, então ela não faz mais parte do corpo de professores, mas ela continua sendo a diretora pedagógica, né? Eu continuo sendo a diretora administrativa. Temos nesse momento a Neide, que também é administradora e está com a maior parte dos compromissos da escola, né? Tanto na parte de propaganda, de administrar parte financeira, contato com professores, contato com alunos, ela é praticamente uma maestrina aqui, né? Regendo toda essa orquestra que é a Essa escola orquestra. pública. Uma empresa que sempre é diferenciada. Quem está aqui comigo, eu estou vendo colegas de escola, donos de escola, eles sabem que, além da empresa, existe esse âmbito mesmo da amizade, da família, que então nos faz sermos muito comprometidos com a formação geral do aluno, principalmente quando se trata de criança, de adolescente, a gente tem que entrar em contato com a família, a gente fica de olho, como que está sendo, porque muitas vezes eu, no meu caminhar de professora, tive contato direto com os alunos e com os pais, orientando em áreas que não eram da música. Isso é uma coisa que extrapola mesmo, porque muitas vezes o atendimento musical acaba sendo, não digo terapêutico, existe essa tendência também, né? Existe a tendência de quem vem para se divertir, de quem vem para terapia, de quem vem para formação, mas existe esse outro lado familiar, que quando a gente percebe alguma coisa, a gente chama, olha, pai, você notou? Ele não está sabendo ler direito, quem sabe precisa de uma fono, quem sabe precisa de uma orientação. Quando é adolescente, às vezes precisa de um encaminhamento, um psicólogo, e isso é uma parceria escola-família que eu acho muito importante. Né? É verdade. E esse olhar cuidadoso, né, do educador, que Isso, amplia a sua visão, né? Essa coisa de exatamente. estar atento aos detalhes, que através de coisas como a música, né, de artes como a música, ou de essa percepção, inclusive você, por ter a sua formação também, nós vamos chegar aí, você tem esse olhar Isso, atento ao ser humano, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Você falou exatamente. para mim que Vamos começou, então, aos voltar. 4 anos e meio, depois Quatro foi para anos o e Conservatório de Santa meio, Cecília. fomos para o conservatório, a E aí? diretora do nosso conservatório tinha se formado aqui em São Paulo no dramático musical, e ela muito cedo me pôs para trabalhar, para dar aula. Então eu era pianista da bandinha, pianista das aulas de flauta, eu regia a coral, ela me pôs para dar aula para as crianças pequenas, isso a partir dos 16 anos, desde os 4 anos eu já Eu perdi fazia. um pouquinho, eu não entendi. Você dava aula já Eu nesse momento? estudava no conservatório e a minha diretora do conservatório me punha para dar aula para as crianças pequenas, Ah, aulas entendi. em grupo. Então a criança fazia aula de piano e fazia aula em grupo de flauta, de musicalização, que a gente chamava de bandinha, rítmica, né? E ela me chamava, eu tocava piano para acompanhar as aulas que ela dava. Então eu fazia o acompanhamento do conjunto de flauta, do conjunto de bandinha, do coral, e aí desde cedo já. Mas eu achava assim, na minha concepção, não vou ser professora, não é essa a minha vibe. Então fui estudar fonoaudiologia. E aí eu montei um consultório junto com uma psicóloga, com um pediatra, e as pessoas começavam, ai, você toca violão, né? Posso trazer o violão? Você me dá uma aula depois da fono? Desde essa época do primeiro consultório de fono. Aí o que eu fiz? Eu trouxe o consultório para dentro da escola. E eu passei a trabalhar junto com as minhas irmãs na escola de música, né? E não mais uma parte do período na escola, uma parte do período no consultório. Então, aí eu comecei a ter alunos que se tornaram pacientes, pacientes que se tornaram alunos, e dessa forma eu sempre exerci as duas Que profissões. legal. Me conta um pouquinho, deixa eu falar. Então, a sua formação acadêmica é de... Fonoaudiologia.
E na música eu fiz algumas especializações. Agora, quem fez faculdade de música foram minhas duas irmãs, e essa é uma história muito interessante. Meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta para tudo, para conversar, nunca disse não, faça isso, não faça aquilo, mas a mim ele barrou. Ele falou: não, se a mais velha e a mais nova vão fazer música, você não vai fazer. Alguém tem que, tipo, alguém tem que trabalhar nessa casa, sabe? Eu sei como é que é. Então ele não quis que eu fizesse, mas não adiantou, porque daí da fono eu fui trabalhar com voz, e trabalhar com voz exige que você seja especialista em, saiba da escala musical, da afinação vocal. Então todo aquele meu escopo de ter feito um conservatório, de ter feito cursos de especialização, inclusive alguns cursos eu fiz com o professor Júlio Stateri, José Júlio Stateri. É Stateri ou Stateri, Berdan? Eu já ouvi as duas, mas geralmente a gente chama de Stateri. Isso, ele é compositor, pianista, e foi nosso coordenador aqui por muito tempo. Então, aí eu fui fazendo as especializações e acabei ficando na área da música muito mais do que da fono. Mas eu exerço as duas coisas. Eu achei que você também tinha psicologia na sua grade, eu não sei por quê. Eu tenho neurociências. Eu sou Neurociência. graduada em neurociências. Ele acha que está indo embora, que ele tem que dar aula. Prazer, Professor, viu? Muita felicidade. Beijo obrigada, pra você. tudo de bom, um ótimo Igualmente. final de semana. E Igualmente, muito parabéns obrigado, aí viu? pelos 27 anos de escola. Obrigado. Abraços. Tudo de bom aí, gente. Obrigada, tchau, tchau. Querido, Até mais. Bom, Então, vamos amarrar essa história aí para quem está chegando vamos agora. amarrar, hein? Então, a Lúcia começou a estudar piano ou estudar música aos 4 anos e meio, teve a sua formação e tudo mais. Só que na hora de fazer a faculdade, ela foi para fonoaudiologia. E o pessoal sabia que ela tocava instrumento, alguma coisa, e dentro do consultório ela começou a ter solicitações ou de aula, ou de tocar, enfim. Aí o que ela fez? Nesse momento, a escola de música em Higienópolis já existia, é isso? Isso, deixa eu contar então a história da escola para a gente entrar nisso aí. Da fundação da Escola de Música de Higienópolis, já que é uma estrutura familiar, gente, como ela falou, as irmãs dela são da área, né? Ela tinha sido a ovelha negra que saiu e foi fazer outro curso, mas a vida fez uma trama e amarrou, jogou a rede e trouxe ela de volta para a música. Então, não conta da fundação como. e desse seu momento de retorno à música como profissão. Isso. Como eu havia falado, minha mãe quis muito que nós estudássemos piano, nós três nos formamos pianistas, no próprio conservatório estudamos violão, canto, flauta, doce, depois nós fizemos formação TKT, conhece? De teclado, de órgão. E aí, então, fomos dar aulas durante o nosso estudo, né? Nós precisávamos... meus pais tinham se separado, nós viemos para São Paulo, meu pai continuou no interior, e nós continuamos a vida, assim, aquele início foi um pouco de adaptação, né? A cidade nova, e viver com pensão de pais, era uma coisa estranha para nós. Então, nós começamos a trabalhar. E o nosso trabalho era dar aula de música, então minhas irmãs davam aula de piano, de flauta, e eu comecei a dar aula de violão. Eu sempre tive essa intuição que mesmo sendo pianista, eu daria aula de violão. Não sei porquê, o violão para mim era uma coisa assim muito libertadora, porque o estudo de piano sempre foi muito interiorizado, né? Eu entrava, fechava a porta, tocava o piano. E o violão, eu começava a tocar, enchia de gente em volta. Entendi. Então isso me chamou a atenção, eu gostei. E as duas já davam aula de piano, de flauta e tal, eu comecei a dar aula de violão e canto. E foi muito legal, porque nós começamos a ter tantos alunos em casa, morando em apartamento, que uma hora nossa mãe nos convidou a montar a escola de música, tipo, não dá mais para ficar com tanta gente aqui, porque inclusive aula de musicalização em grupo nós dávamos também. Então você imagina que os vizinhos eram super pacientes, inclusive muitos eram nossos alunos, né? E nós temos alunos desde aquela época até hoje. Tem alguns alunos que se mantiveram nossos alunos por 30 anos,
Porque assim, eles terminavam um curso, iam para outro, iam para outro, iam para outro. Então, é uma família mesmo, né? E dessa casa, nós levamos para a escola aquele ambiente familiar, porque em casa tinha a hora do café, a hora do chá das 5, a pizza das 7 da noite, entendeu? Era uma coisa assim, de mesa posta o tempo todo, cada uma dando aula num cômodo da casa e minha mãe ali coordenando. Me conta uma coisa, só para eu matar a curiosidade. Vocês consideram a fundação da escola enquanto estavam na casa da sua mãe ou não? Esse momento de saída? A gente considera um momento de saída pelo seguinte, porque foi quando entraram outros professores. Foi quando a gente sentiu que a gente estava realmente com uma empresa, com uma profissão estabelecida e... Peraí, o Vasco está falando para eu falar aqui o nome dos professores, porque eu fiquei de falar e não falei. Então, nós temos o Berdan Quintino, Márcia Braga, Tiago Maciel, Kátia Vargas, Mari Cadete, Alexandre Genaro, temos a Neide Mendes, temos então ainda a Maria Aparecida, minha irmã, dando aula, Maria Silva coordenando e eu, Maria Lúcia. E consideramos nossa mãezinha ainda, Maria Carolina, muito presente em tudo, porque os alunos vêm e eles lembram da época que ela falava, que ela aconselhava, que ela comprava lanchinho para todo mundo, enfim. É uma família mesmo. Mas então, esses 10 anos de aulas em casa, a gente considera assim como quase que não sei, é uma coisa nossa, das 3 meninas, né? Quando montamos mesmo a escola, foi em 91 que nós procuramos o Sebrae, procuramos a Contábil Avenida, que é a nossa contabilidade até hoje, e montamos uma estrutura e começamos a ter, né? Então, secretária, no primeiro momento foi o meu cunhado Martinelli, que começou a atender as pessoas na escola. Meu marido, vem cá se apresentar, que a Valéria não te conhece. Não conheço o Vasco. Olha, para quem não conhece o Vasco, eu vou dar uma dica. Quando você for participar de um sorteio e o Vasco estiver presente, você pode esquecer, porque o prêmio é dele. Eu não sei o que acontece com esse casal, que é impressionante. Teve, no penúltimo congresso presencial, ele virou para a Lúcia e perguntou, bem, o que você quer ganhar do sorteio que tinha? Ela falou, nós estamos precisando de um basto. Não foi isso? Foi. E aí, que Vasco... Mas eles já tinham ganho um teclado antes, então, olha, gente, é impressionante. Casal aí quentíssimo, casal pé quente, foi demais. Eu não esqueço. Esse casal é afinado, não é, Valéria? Harmônico e afinado. Olha a Leane perguntando, tem sorteio hoje? Eu falei, não, hoje não tem. Eu falei que se tivesse... Não, olha, quem tem sorte é ela, Valéria. Mas tem uma coisa que eu acho que eu nunca contei para você. O meu primeiro bolo de aniversário foi um violão. Muito, eu vou mandar uma foto para você ver o bolo. É um violão. Você viu como já foi isso? Que houve? Não, em casa, na minha casa, ninguém. Eu tenho meu irmão, meu sobrinho, meu filho, eles são muito musicais. Eu estou ainda arranhando aqui o teclado. Mas, não sei, minha mãe achou bonito, fez um bolo de violão. Mas olha, muito bonito o bolo. Tava marcado já. Olha, a Sandra está falando, gente, que estava travando. Aqui, para mim, está normal. Sandra, talvez seja a sua internet. Dá uma desconectada e entra pelo 4G, Sandra. Mas olha... Eu vou falar da senhora lá, tá? Ah, tá. Ele fica me lembrando dos casos. Então, ótimo. Então, beijo, Vasco. Olha, 2022, congresso ao vivo com vocês, hein? Opa, beleza, tamo lá. Então, nós entramos para o CAEM em 2013. E aí a história deu mais uma guinada. Então, assim, de lá do começo, as meninas estudando, montando um grupo dentro de casa, indo para uma escola, chamando novos professores, começando a profissionalizar, mas, sabe, é professor que está gerindo uma escola, então fica na sala de aula, a escola vai meio de acordo com o que dá, sabe?
Aí chegou em 2013, nós entramos para o CAEM, Central de Apoio às Escolas de Música do Brasil e do Mundo, com a Valéria Forte, que é uma coisa de pessoa. E aí vai, dá-lhe, né? Com muitos congressos, pondo na cabeça da gente, vocês têm que sair da sala de aula. E eu falava, gente, o que é isso? Eu sou professora? Eu demorei a descobrir que eu era professora, como é que eu vou sair da sala de aula? E eu via o Jacques Greenberg falando, nós tivemos muitas palestras, o Tom Coelho, tivemos várias pessoas que nos influenciaram, vendo outros colegas, e todos nós, não digo só nós da Escola de Música Higienópolis, mas todos os que estavam ali tinham a mesma demanda. Não sabiam fazer administração, não sabiam fazer publicidade da escola, não sabiam fazer quase nada fora do ambiente de classe de sala de aula. Então, nós fomos... Oi. Eu só vou fazer um parênteses aí, né? Ai, obrigada, né? É verdade. Na realidade, a minha percepção de mercado era essa, por isso foi criada a CAEM, né? Falei, todo mundo sabe fazer o que sabe fazer na área de escola, que é dar aula. Exato. Mas a gente percebe que falta uma bagagem. É que nem, eu me recordo, outro dia estava falando com um sobrinho que é dentista. Ele falou, a gente sai da faculdade de odontologia para tratar de dentes, mas eu não sei tratar da minha profissão como um empresário, montar um consultório, para ter uma recepcionista, saber quanto que eu posso investir, enfim... E a gente percebia muito isso, as escolas, os diretores, como sempre, envolvidos amorosamente, emocionalmente, com a tarefa de dar aulas, de fazer o melhor pelo seu aluno, e tinham algumas lacunas, né, onde faltava um pouco de informação. Essa foi a ideia da CAEM. A gente tenta, né, obrigada pelas palavras gentis, a gente tenta fazer o melhor possível e estar atento às novidades do mercado e repassar imediatamente, para que os gestores, os diretores e até os professores possam se atualizar e lidar com toda a situação educacional de gestão, de marketing, da melhor maneira possível, e de maneira a sobreviver e ter lucratividade, né? Agradeço as suas palavras. Exatamente, e eu considero que isso foi um salto, mas não foi um salto qualquer, foi um salto quântico, porque mudou minha vida. Nossa. Mudou a minha vida e a da escola. Por quê? Porque eu era sempre muito centralizadora. Porque nós três éramos um tripé que ficava ali firme. Então, minha irmã mais velha, ela sempre cuidou da parte didática, ela era responsável por receber o professor, analisar quais eram as necessidades didáticas dele, orientava os professores, fazia muito essa entremeação de professor-aluno e professores entre si. A minha irmã mais nova tem muita facilidade com divulgação, com a parte mais administrativa, mais de números mesmo, ela é muito organizada, ela é uma capricorniana assim, que quando ela fala, vou arrumar tal coisa, na hora que você vai olhar, ela já fez. Então esses dias ela esteve aqui, ela organizou todos os armários de partitura da escola, ficou linda, a nossa escola está linda, Valéria, você precisa vir. Olha, ver. Quando nós... Eu tenho 2 anos que eu não vou aí. Pois é, nós mudamos para cá, é uma casa que é do lado da outra, elas são germinadas, mas essa casa aqui estava em melhor estado. Quando nós mudamos para cá, nós fizemos toda a decoração especial para esse ambiente, então não veio mais aquela coisa de, esse é o móvel que veio de não sei onde, que veio de não sei onde, ficou uma coisa muito estruturada, tudo bonitinho. A hora que estava prontinho, veio a panda, né? Aí vai todo mundo para casa e a escola ficou aqui fechada. Mas nós tivemos o capricho de manter a faxineira a cada 15 dias, então ela continuou limpando, continuou arrumando. Nós conseguimos na pandemia um desconto no aluguel, foi uma coisa assim que nos ajudou bastante, que muita gente não conseguiu, né, se manter aberto por causa disso. Verdade. Aí depois voltou com tudo, quer dizer, acabou toda a mamata, vamos voltar com tudo. Então, precisamos abrir a escola e aí vieram os procedimentos de toda a estrutura assim, para poder receber os alunos com segurança, né? E, enfim, eu estava falando que nós tivemos esse salto, por quê? Porque aí nós percebemos que realmente
Nós tínhamos as nossas habilidades, mas precisávamos deixar que os professores manifestassem as suas habilidades, que eles pudessem dar a sua opinião, que eles pudessem trazer para a escola a sua bagagem cultural, didática. Então, essa história de delegar mais, centralizar menos, fez com que a escola mudasse muito, principalmente no quesito da Neide, que é a nossa secretária, administradora. Então, teve uma época da vida da Neide que eu falei, olha, sua filha já está grandinha, você tem que fazer sua faculdade. Ela até ficou assustada, mas será que eu consigo? E aí, Deus é tão bom que a faculdade dela era de um lado da rua e a escola da filha era do outro lado, e as duas ficavam em períodos iguais. Então, ela pôde fazer essa faculdade de administração de empresa e trazer esse adicional para nós, porque até então, meu marido sempre me ajudou, ele é economista, administrador, e sempre nos deu muita orientação, mas precisava ela assumir isso, porque apesar dela ser administradora, eu continuava fazendo coisa que eu não gostava, que era pagamentos, ver o que está faltando, sabe essa coisa que para ela é muito natural. Então, quando eu falei, deixa eu entregar para ela, a coisa começou a andar muito melhor. E aí eu já estava no meu momento de me afastar realmente de dar aula, porque eu ainda me mantinha dando algumas aulas. E aí eu fiquei com muito tempo livre. O que você faz com tempo livre? Inventa o que fazer. Então eu fui me dedicar mais à fonoaudiologia e à terapia holística, que eu também sou terapeuta holística. Então, isso eu faço ainda aqui dentro da escola, mas não misturando como eu misturava antes, que meu aluno era meu paciente era meu amigo, meu não sei o quê. Eu estou um pouquinho mais reservada. Então, quem me olha hoje fala, quem te viu, eu era mais festeira, não parava de fazer festa aqui dentro, né? E agora a situação não permite mais, né? Então, as coisas parece que foram se adaptando de um jeito que ficou bom para todo mundo, sabe? Estamos com bastante alunos. Outro dia eu até assustei quando eu vim aqui. Estavam todas as salas ocupadas e a sala de espera cheia. Eu falei, ai, graças a Deus, tomara que ninguém tenha nenhum problema assim, de aglomeração, né? Porque a gente fica meio com medinho, né? Mas tá tudo tranquilo. Mas é uma coisa muito importante que você falou, eu acho o seguinte, Lúcia, que serve para todos os colegas, né? Assim, a grosso modo, cada macaco no seu galho, né? Então, Exato. outro dia eu comentei com um colega, eu falei assim, a gente deve fazer o trabalho de onde ninguém vai fazer igual ao nosso, onde você é imprescindível, onde você vale mais. Então, Exato. se você for um excelente professor, vale a pena você dar aula e contratar um gestor. Se você for melhor no atendimento, vale a pena contratar um professor e ficar no atendimento. Se você for um excelente gestor, fique na direção e contrate um coordenador pedagógico. A gente tem que avaliar aonde é o nosso lugar, haja vista que ninguém vai fazer melhor que eu. Não existe, não é que ninguém é insubstituível, mas aonde dentro dessa escola eu valho mais, aonde eu sou mais importante, aonde eu faço a diferença, né? Exato. Então, eu acho que você, num processo natural, chegou nessa conclusão, né, Lúcia? Com muito amor, com muito carinho, você conseguiu. É duro a gente se soltar. Não é só você ou suas irmãs que são centralizadoras. Isso é natural do ser humano, porque você acaba falando assim, então, só eu sei o que está acontecendo, só eu entendo, só eu. E nisso, todos entramos num estresse grande, numa fadiga, né? Num desgaste físico e emocional muito grande. E aí atrapalha até o negócio. Até as suas aulas vão ter menos qualidade do que poderiam ter. Então, a gente precisa desapegar para poder crescer e ter um desenvolvimento melhor. Então, é linda essa sua história e é uma dica para todos os colegas. É verdade. Né? Ver aonde você A gente tem que buscar excelência em tudo que a gente faz, né? Então, assim, os professores que trabalham aqui, eles primam pela excelência. Eles entendem muito do que eles fazem, eles são músicos, mas eles são excelentes professores.
Porque não adianta ser um excelente músico e não ser um excelente professor dentro de uma escola de música, né? E a gente pensa sempre assim, que o aluno gosta de palco, ele quer se apresentar. Então a gente pensa nisso também. Não adianta aprender e tocar para as paredes, tem que tocar para o público. Então, aqueles que não gostam, a gente faz um encontro aqui dentro da escola mesmo, cada um numa sala, e aí fica um pessoal numa sala assistindo, fica mais íntimo. Na outra sala está rolando outra coisa, na outra está rolando outra, mas tem também aquele encontro grande, que são as audições, né, que a gente faz, que sempre foram muito grandiosas, muito longas, então a gente está optando agora por apresentações mais em grupo, para ficar uma coisa mais reduzida. Nós temos alunos de todas as idades, desde bebezinhos de 6 meses, que fazem musicalização infantil acompanhados das mamães, até crianças que começam cedo, depois às vezes param um pouquinho, depois voltam, né? Tem os adolescentes, tem a maioria das aulas aqui, infelizmente, é individual, mas a gente tenta fazer a união de grupos, assim, de estudo, não sei como é que vai rolar isso agora, né? Nós temos alunos de terceira idade, tem os adultos, tem os de terceira idade. A criança mais nova que tem 6 meses e a mais velha, que também diria, já começou a ser mais nova, porque depois de uma certa idade começa novamente a ser criança, né? Ela tem 102 anos. E ela estudou aqui até os 99, daí parou por causa da pandemia. E aí já fez, eu não me lembro se ela fez 101 ou 102, mas ela tem uma memória, uma cabeça maravilhosa, é a Letes Santiago dos Santos. Parabéns, Aletes, parabéns. Temos alunos de inclusão, então a Carolina Zatar de Carvalho, que se formou organista aqui, ela é completamente cega e ela aprendeu muito bem e toca nas igrejas aqui da região, de Santa Cecília, Higienópolis. Ela toca em casamentos, batizados. Temos o Renatinho, que está comigo há 32 anos. Ele parou agora por causa da pandemia, mas estudou comigo esse tempo todo. Ele tem Down e ele aprendeu violão erudito, violão popular, ele aprendeu a cantar em diversas línguas, ele aprendeu órgão, teclado. Então, é um aluno assim, excepcional mesmo, ele é de família de televisão, Corte Real, ele se chama Renato de Carvalho, filho, mas ele é parente, sobrinho do Renato Corte Real. Então, ele tem essa veia artística, né? Nós temos alunos famosos que passaram por aqui para trabalhar voz, para trabalhar música no geral, né? Então muitos globais, inclusive, mas eles passam assim, que nem um cometinha, né? Faz um pouco e vai embora, teve alguns que ficaram mais tempo, e então é um bairro assim muito gostoso, é um bairro residencial, é um bairro muito agradável e que as pessoas têm o hábito de não ir longe para fazer aula, eles vêm para cá, se você mudar daqui para outra rua, já é um problema, né? Então a gente sempre teve muito cuidado, assim, mudamos, você vê, de uma casa do lado para outra, né? Então é essa característica do bairro aqui, mas agora com o online acho que vai mudar um pouquinho, né? Mas assim, as pessoas estão ansiosas, estão assim, muito carentes desse contato. O presencial não vai morrer, muito pelo contrário, ele vai vir muito forte, né? Já está vindo muito forte por essa carência afetiva, emocional, de contato, de abraço, né? Exato. A gente está ansioso por isso. Mas essa história toda também queria contar, sim, rapidinho, porque eu sei que já temos pouco tempo, mas enfim, a gente teve alunos que se tornaram professores da escola, tivemos alunos que por um tempo trabalharam conosco na parte administrativa para poder financiar a faculdade, então foi realmente uma família, sabe? E somos uma família, né? Continuamos assim, com essa pegada, apesar de agora ser bem menos, é uma coisa assim mais séria. Quer dizer, os alunos que estão entrando novos não pegam mais essa coisa de que é um ambiente só familiar, eles já vêm com outra formatação, agora são clientes, né? É um pouco diferente. É isso, né? Isso aqui a gente fala, nessas lives todas que nós temos realizado,
Eu vou assim exagerar, mas eu diria que praticamente de 85% a 90% são empresas familiares, onde, né, uma das Verdade. pessoas, o Minha fundador, irmã aqui falando que teve uma aluna por 20 anos, a Sirlene, que é pianista, que toca diversas coisas. Isso aí, Silvia. A Sirlene é a nossa parceira. é, Maravilhosa. isso É, daí é uma realidade que vem somar, né? Então, ser uma isso, empresa familiar não denigre, muito pelo contrário, ela acrescenta, exato. né, esse viés do amor, do carinho, do ambiente, né? Que a gente está sempre tão preocupado hoje em dia com esse mundo louco que a gente vive, né? Os pais ficam preocupados. E saber de uma É, empresa familiar, uma escola de música que tem um ambiente adequado, que tem valores, né, Lúcia? Porque, acima de tudo, você exato. tem valores, família, né? Isso é muito Valores, isso bacana. mesmo. É É, uma escola em que os pais têm confiança de entregar os filhos, né? Eles sabem que serão bem orientados e estarão num ambiente organizado e bem correto, né? A formação, faltou falar um pouquinho da formação da minha irmã Maria Silvia, né? A sim, Maria Aparecida fez música e fez musicoterapia. certo. A Maria Silvia fez a escola, a FAPIarte, que era do maestro Fedorovski. Assim, ela teve professores que tiveram, ela teve um professor que tinha dado aula para ai meu Deus, gente, o da Bossa Nova, o Tom Hamilton Jobim, Godoy? Não. ele Roberto deu aula para o Tom. Meneghel? Não. Bom, isso ela depois vai falar porque eu não me lembro. Silvia, põe aí no comentário quem que foi seu professor que também foi professor do Tom Jobim. Ah, Era como assim, se ela estiver aí, ela vai escrever, mas não sei. Enfim, ela teve professores excelentes, teve uma formação de pianista assim maravilhosa. Ela não quis ser concertista porque disse que dava muito nervosismo, mas a mais nova foi concertista. Inclusive, ela estava às vésperas de entrar numa sociedade japonesa de pianistas, encaminhada pela parceira dela. Elas tocavam dois pianos, né? Pianos a quatro mãos em dois pianos, a Edith Kilgast. E quando elas iam para o Japão, aí aconteceram alguns reveses lá e ela acabou não indo, mas ela seria pianista internacional, mas foi nacional. Ela tocou muitos não, mas concertos por aqui. Uma coincidência grande, Vasco, vem cá um pouco, é que uma vez nós pegamos um concerto do meu avô e um concerto dela e muitas músicas coincidiam. Você vê como é que é? A que minha irmã tocou várias sincronicidade. músicas que meu avô tinha tocado numa apresentação e caiu aquele programa dele nas nossas mãos. E foi uma sincronicidade muito grande, sabe? Ele era Nossa, que especialista, ele emoção. tocava muito bem aquele concerto, A Fantasia sobre o Hino Nacional Brasileiro, de Gottschalk, era uma das especialidades desse meu avô. Enfim, não conhecemos, mas a gente ama esse vô, sabe? Na Porque ele tem tudo a realidade, ver com a tem um gente. link, né? Tem uma ligação entre vocês, né? Tem, ou se tem sim. Então, Nós temos muitos artistas na família. A Júlia Freitas é uma prima minha, prima de segundo grau, que está agora bombando aí como musicista, como cantora. Ela é atriz de teatro, mas está com um show lindo chamado História de Muitas Vidas. Vale a pena vocês conferirem. Depois eu que deixo o bacana. link para Aqui em São vocês. Paulo? Aqui em São Paulo tem a Elô Sintra, que é a Elô Castilho, que é atriz de teatro também, uma filha da minha prima. Então é uma família assim muito artística, Artística. sabe? Entendi. Tem tanto na parte de teatro como na parte de música. O primo Paulo também toca muito bem violão, o filho dele também, Renato, toca violão muito bem, enfim. Falei da Júlia Freitas, Mara, não deixei de falar, não. Nós temos, Que assim, muitos legal. artistas na família. Meu filho, o que ele pega, ele toca bem, ele é um danado, só que também não se dedica totalmente a um instrumento só, né? Ah, E aí ela está falando que fez licenciatura plena em música, bacharelado em então, piano. também. Ela fez também educação artística voltada para a música, né? Nós
trabalhamos com bebês desde a época que a Valquíria também dava aula aqui pertinho. Então, assim, nós temos uma sintonia, né, de pessoas em volta também, que nós fizemos no CAEM, o curso com ela, que também trabalha com bebês, me lembre o nome dela, que dá Eni Parejo. Então, assim, éramos aqui no nosso bairro referências de aulas para crianças e para bebês. Depois, nós tivemos até que divulgar mais, que nós também dávamos aula para jovens, adolescentes, adultos, porque ficou muito aquela coisa de bebês, né? Mas minha irmã fez o curso um curso chamado Robert Pace, que é um especialista nos Estados Unidos em aula para bebês, né? Então sempre foi isso. A nossa vida foi estudar, trabalhar e viver de música, mas quem vive de música, quem trabalha com música, é como se não trabalhasse, sabe? A gente se diverte. É verdade. Mas tem que aprender a ganhar dinheiro também, viu? Tem que saber ser financista, senão a gente dança, né? Fala, meu amor. Bom, mostrar aqui a fotinho do meu vovô. Complementação de formação, Mostrar você tem meu vovô pianista. Esse é o meu vovô pianista, Augusto Gabriel de Souza Freitas. Que bacana, que bacana. Conta pra mim. Fale, querida. A sua formação em fonoaudiologia... E aqui as 3 irmãs, não sei se vai aparecer bem. Dá pra ver bem. Minha formação. Em musicoterapia. Não, em fonoaudiologia. Fonoaudiologia. A da Silvia, que tem... A Silvia que tem musicoterapia. O bacharelado em piano, licenciatura plena em música, né? E ela fez também educação artística. E a Maria Aparecida fez música e fez musicoterapia. Ah, foi a Cida. Tá, a Maria Aparecida. Ela teve, sabe quando? Na época a primeira faculdade, a aluna do Benenson. Se ela puder pôr o nome aí da aluna do Benenson, que foi professora dela, foi terapeuta dela, inclusive, né? Então ela fez essa primeira turma de musicoterapia de São Paulo. Como é que foi? Como é que isso agrega na escola ou traz alguma diferença? Então, por exemplo, a sua parte de fono é muito importante para os alunos de canto. Você consegue agregar isso para os professores ou para você mesmo? E a sua irmã consegue trazer a musicoterapia dentro da escola como uma atividade complementar ou até coadjuvante? Como é que você enxerga isso, Lúcia? Sim, nós sempre demos aula para crianças pequenas e minha irmã sempre baseada na musicoterapia, né? Quer dizer que eu e a outra irmã aprendemos também muito com a mais nova, essa lida com a sonoridade interferindo na criança, no desenvolvimento infantil, né? E depois fomos estudando também junto com ela algumas coisas que podíamos estudar assim mais complementares. Então isso sempre foi passado para os novos professores, como eu te falei, a minha irmã sempre foi muito didática, a Maria Silvia sempre foi muito didática, ensinando os professores novos como fazer musicalização com a flauta, com os instrumentos de percussão, mesmo no piano, né, da criança pequena. Então, eles foram pegando essas habilidades, né? Eu acho que os professores, quando entram aqui, eles ficam mais ecléticos, porque realmente eles veem um ambiente em que eles podem aprender. Porque depois de um tempo, a gente aprende a aprender. Então, o professor pega um instrumento, dá uma estudada e pode tocar aquele instrumento. Ele pode não ser especialista naquele instrumento, mas ele pode ensinar uma criança a começar aquele instrumento. E depois essa criança vai fazer com outro professor que é especialista naquele instrumento. Mas por quê? Porque a criança, quando entra, o jovem também é assim, viu? O adulto também, pensando bem. Eles entram, eles se adaptam com aquele professor. Então, se ele quer fazer um novo instrumento, muitas vezes aconteceu isso. Ah, eu quero fazer, mas eu quero fazer com você. E o professor, mas eu não dou aula desse instrumento. Não, mas eu só faço se for com você. Então, aqui, todos os professores acabaram aprendendo de tudo. Todos eles tocam teclado, piano, violão e é claro, aí a gente tem o especialista do violão e da guitarra, que é o Thiago Maciel. E aí, então, quando o aluno realmente quer fazer aquele instrumento, aí ele passa depois para o professor Thiago.
Mas às vezes a transição, então estava lá, era pequenininho, gostava do piano, passou a gostar de violão, começa com o professor de piano a estudar um pouquinho do violão, então divide a aula e depois passa para o outro professor que é de violão mesmo, né? Isso é uma Então a coisa que gente acontece faz. bastante, que você É, citou, né, nas crianças, e como você falou, até nos adolescentes, às vezes até o adulto. Ele entra para fazer um instrumento, mas a gente não sabe se é aquele instrumento mesmo que ele tem aptidão, ou exatamente. se é, se tá, aquilo está realmente suprindo a expectativa dele, se é o que ele queria. Então é até muito Isso, interessante, eu acredito que seja uma tendência em geral, que o professor tenha essa visão múltipla, né? E essa isso, bagagem múltipla é, para dar essa gama, essas possibilidades, mostrar as possibilidades para o aluno, né? exato. E aí É, sim, numa segunda etapa, direcionar é. para o especialista do instrumento, no caso, né? Com certeza, o violino, por exemplo, não dá para a gente dar uma amostra, não tem como eu aprender um pouquinho para mostrar para o aluno. Então, tem certas limitações. Já uma flauta é possível aprender e ensinar para aquele aluno e depois mostrar para ele que se ele quer ir mais fundo, ele tem que ir com outro professor. Então, e aí você estava falando, se rola essa coisa do ensinar. Eu passo muito para os professores de canto exercícios que são bons para determinada estrutura da face. Então, isso então, língua, lábios, bochecha, toda aquela coisa que a fono trabalha com muita facilidade, eu ensino para os professores de canto. Eu acho Entendi. isso legal. Então, existe essa troca, sabe? E eu acho que até deveria ser mais, porque às vezes a gente tem limitação do tempo, né? O tempo às vezes corre e a gente acaba não fazendo tudo. Mas na medida do possível, às vezes do impossível, a gente vai fazendo isso sim. Muito bacana. Você E, sabe que, só para complementar, tem muita escola uhum. contratando ou fazendo parceria com fonoaudiólogos, porque é Exato, extremamente tem. importante, né? Assim É, como com musicoterapeutas. Então, você está como super bem servida fisioterapeuta. aí, né? Bem servida. Aqui temos, inclusive, a salinha holística, que é uma sala que a gente tem a maca e que pode ser usada também no momento que precise acalmar a criança, precise tocar uma música para a criança se distrair. Já teve um aluno aqui que tinha transtorno de... Não era TDAH, era oposição, chama TOD, transtorno opositor, desafiador, uma coisa assim. E ele entrava para a aula de música, ele não ficava 5 minutos, ele já saía batendo na professora, batendo em todo mundo, e aí ele descobriu a salinha, e um dia eu falei, você quer entrar? Então ele entrou, deitou, ouviu uma música, acalmou, e conforme ele fazia isso, que ele vinha e fazia, na verdade eu aplicava reiki nele, né? Aplicava o reiki, ele escutava a musiquinha, ele descia, e cada vez ele ficava mais tempo e mais calmo nessa aula. A tal ponto que depois de 1 ano ele teve alta da psiquiatra. Ele parou de ser medicado por causa da música. Não, Então, a música é terapêutica, né? É claro que ele continuava com as terapias, mas ele não precisava mais ser medicado. A indicado. música é um santo remédio, né? Olha que frase linda! Nossa, a música É. é um tanto remédio. Olha, quem está aí também, eu vou até cumprimentar a Rosângela Compre, ela escreveu Valéria, boa noite. Ô, Ela querida. tem as duas dicas muito fortes. Ela teve um problema muito sério, venceu, e a música e Deus, logicamente, né? Porque uma vitoriosa. Com Então, certeza. eu sempre não me canso de dar os parabéns para a Rosângela por tudo que ela passou e por estar assim firme e forte, esbanjando positividade, esbanjando alegria e energia. Então, ela tem esses dois amparos, né? A música e a fé, né? Que a leva Isso muito para frente. mesmo, é muito importante. E eu acho que a música é a linguagem pela qual Deus se manifesta na Terra. Ah, é lindo. De Nossa, todas as artes, a música, eu não estou puxando sardinha não para a música à toa, é por uma reflexão de toda uma vida, né? A música traz em si algo diferenciado, porque você não precisa ter uma letra numa música, a melodia já cura. A melodia, a vibração, a fórmula, né, matemática que existe ali incrustada na música, ela se refere a toda a perfeição da natureza, a perfeição de Deus,
se comunicando conosco, né? Dizem que eu sempre dei aula de canto, então eu sempre falava para os meus alunos mais desafinadinhos, até que eles conseguissem chegar num diapasão e afinar a voz, eu falava, não se preocupa, quem canta reza 2 vezes e quem ouve reza 3. Quem que ouve, né? Porque às vezes eles chegam assim, bem desafinados, bem fora porque nem sempre os alunos que nos procuram tiveram essa formação de ouvir música. Por exemplo, nós 3 sempre ouvimos muito música clássica em casa, músicas populares muito boas, né? E então isso a partir dos avós paternos, né? Os avós, os pais do meu pai ouviam muito música boa e isso nos influenciou bastante no gosto musical. A gente sabe que gosto musical é algo que forma-se, né? Não é algo espontâneo. A criança não nasce gostando de boa música. Ela vai ouvindo e vai aprendendo a gostar daquela boa música, né? E a música erudita, a música clássica, ela não é uma música que você ouve e de cara já gosta demais, porque ela é mais profunda, é mais difícil de entender toda aquela estrutura dela. Então, quando você leva uma criança para um concerto, quando você ouve uma música junto com a criança, e eu falo junto, não é pôr a música e deixar a criança ouvindo, é ouvir junto, analisar a música com a criança, dançar com ela. Essa memória infantil vai ajudar muito na afinação vocal, nas habilidades matemáticas, na habilidade da língua, da linguagem, né? Então, essa história da música permeando a vida é muito verdadeira. Tudo que você vai fazer com música fica melhor. Ah, olha, você está falando umas frases que eu devia estar anotando aqui. Icônicas, né? Depois a gente anota, tá? Que nem eu vou saber. Bom, Lúcia, nosso tempo, daqui a pouco nós vamos virar abóbora. Então, quero agradecer demais você pelo seu tempo, pela sua generosidade das informações, pela história linda, a sua, da Silvia, da Maria Aparecida, da Neide, de todos, da sua mãe, enfim, uma família linda musical, do seu avô, né, com todas essas memórias afetivas maravilhosas que você tem. E, assim, só agradecer. E queria que você se despedisse, deixando uma dica ou mais uma frase dessas suas maravilhosas que você falou, para os nossos colegas. Por favor, então. Isso. Muito obrigada. Eu não posso deixar de citar meus amigos, que na live deles eles falaram o meu nome. Então, assim, a Leane e o Felipe, né, da High Music, que tem o Pedrinho. Não posso deixar de citar nosso amigo José Carlos da Frinote, que superou aí a Covid, está firme e forte no apoio às escolas com os métodos. Conheçam a Frinote, que vale a pena, né? Agradeço a todos que estão aqui, depois eu vou ver direitinho quem que entrou, o que que falou. Peço desculpa se eu não falei alguma coisa, ou se eu não correspondi à expectativa. Agradeço muito aos meus filhos, ao meu marido, que está sempre parceiro, às minhas irmãs, que a gente é muito unidinha, sabe? É muito arroz-papa. A gente não se desgruda, e graças à música isso ficou uma convivência muito melhor. Eu tenho aqui na minha mente muitas pessoas, muitos alunos queridos, muita gente que a gente conhece ao longo do tempo, mas eu sei que o que importa é o que está no coração. E no meu coração eu tenho todos vocês. Contem sempre comigo. E eu quero vocês aqui para um café. E Valéria, nosso cafezinho vai sair, hein? Nós precisamos sentar, conversar, pôr o papo em dia. Esqueci de falar da minha amiga, grande amiga Marister Ramos, né, que também tem escola aqui próxima de mim, estúdio musical. Nossa, é tanta gente, Sérgio Ciotti. Bom, enfim, nós somos amigos de coração, parece que nós nascemos todos para realmente nos unirmos numa grande roda de vida chamada música, e é nessa roda que eu quero me despedir de vocês. Que a música seja o tom das nossas vidas. Parabéns, Lúcia. Emocionante, obrigada por tudo, pelo carinho. Amo vocês, parabéns pela família linda. E a gente vai estar junto em breve. Pode ter certeza, estou aí e vou tomar esse café gostoso, hein?
Tá bom, minha querida. Obrigada Eu por tudo, agradeço gente. demais você, todos aí, né? Como eu te falei, já Silvia, Maria Aparecida, né? E seu esposo, seu filho, todo mundo aí que está aí, os seus professores, obrigada por tudo. Um ótimo Obrigada, fim de semana, querida. e é isso aí, a gente vai se ver. Isso aí. A minha Pessoal, turma holística está aqui também. O pessoal das terapias holísticas também está aqui. Então, ó, manda um vamos beijão para continuar todos firmes, aí. porque o mundo está precisando de muita cura, muita cura, muita cura. Né? É isso aí. Um Beijo, beijo. querida.